Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que hoje vai nos ajudar a rezar é Lucas capítulo 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem, forte e bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que está em jogo hoje no Evangelho é a unidade profunda que trazemos dentro de nós. No fundo, vem a pergunta: quem é Jesus? Quem é este Jesus? As pessoas não compreendiam quem era Jesus, não entendiam qual era a força que motivava e que sustentava o testemunho e o exemplo de Jesus. Por isso, ele era confundido. Diziam que era por Beelzebu que ele agia, que ele expulsava os demônios. Estes homens daquela época não tinham a capacidade, ou não tiveram, de perceber a grandiosidade da pessoa de Jesus, em seus atos e em seus gestos. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor hoje nos convida a este encontro profundo com a sua palavra, para que não alimentemos dúvidas e inseguranças ou mesmo maus pensamentos a respeito de quem é Jesus e de quem está com ele. É normal, muitas vezes, quando a gente não gosta de alguém, a gente faz o possível para destruir a imagem do outro. Com o coração cheio de maldade, muitas vezes é assim que agimos. Mas Jesus sofreu toda a maldade, foi incompreendido, foi perseguido e foi caluniado. O golpe mais baixo é a calúnia. Por quê? Muitas vezes, quem calunia sabe que é mentira, ou não conhece suficientemente aquele tema que ele está falando ou que não deveria falar. Por isso é preciso perceber que Jesus sofreu em vida todos os tipos de calúnias. Procuraram condená-lo, procuraram complicar a sua vida, acabar com a sua imagem, com seu testemunho, mas não conseguiram. Por isso, queridos irmãos e irmãs, para que a nossa vida esteja firme no Senhor, é preciso que nos aproximemos dele, que o conheçamos profundamente, que enxerguemos os seus atos e os seus gestos como aqueles que vêm do Pai. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele vem para unificar e santificar, não para confundir e dividir. Rezemos hoje, queridos irmãos e irmãs, pela nossa igreja, que muitas vezes é instrumento equivocado, age de modo equivocado, quando sente uma facilidade tremenda entre nós, em pequenos grupos e grandes grupos da igreja, em criticar muitas vezes sem olhar os fundamentos, sem ir ao profundo, sem pesquisar, sem rezar. Um grupo
uma equipe, uma comunidade, uma família e uma igreja que trabalham desunidos é um escândalo. É um escândalo para o mundo. E o mundo olha para a igreja e diz: olha lá como eles se odeiam, como eles estão divididos. Enquanto que o Senhor nos convida a que coloquemos a nossa vida nele, a que construamos unidade. Unidade. É por isso que precisamos estar atentos e vigilantes, para que a força de Deus continue agindo em nós. Cuidemos, irmãos e irmãs, do nosso coração, da nossa vida, e não deixemos que nada ameace a unidade interior nossa, meu coração com o coração de Cristo, a minha vida com a vida de Cristo. É para isso que estamos aqui, rezando todos os dias, para crescer na unidade. Não adianta achar bonito e bom estes evangelhos ou áudios ou ser cristão se eu não quero adequar a minha vida ao modo de proceder de Jesus. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, sigamos firmes no caminho do Senhor, observando como ele fazia. Ele não tinha medo de críticas, não tinha medo das pessoas que pensavam contra ele, mas ele seguia o seu caminho, amando. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não esqueçamos de rezar pelo nosso país, mas de modo especial pela guerra na Ucrânia, em Israel e em Gaza. Que possamos, como cristãos, nos unir pedindo a paz e que todos os gestos de violência sejam condenados. De qualquer lado. Violência só gera violência. Busquemos fazer novas todas as coisas. Fazer novas todas as coisas, o mesmo do mesmo se transforma, o imutável sai de seu lugar, caminha o enraizado, o hábito se desfaz, as palavras silenciam, o silêncio dá seus tons, os desencontros se entendem, os encontros em novos caminhos. Todos os dias agora são claros, as noites trazem todo o seu descanso. Mesmo quando tudo se inverte, é prumo que se ajeita, onde quer que esteja. Fazer novas todas as coisas. Os gestos vêm do verbo fazer e o olhar do existir é dar a vez a quem antes ninguém via, é ouvir a quem não dão voz. Fazer novas todas as coisas foi quem disse um dia Santo Inácio, transbordando de alegria na fé em Jesus de Nazaré. Quando a gente se encontra com amor em pessoa, a vida muda. Ser fonte de água viva para quem mais precisa, tudo ajuda. Dar valor a cada ser é fazer novas todas as coisas. Dar valor a cada ser é fazer novas todas as coisas.